Olá, eu me chamo Isaac Torquato, eu sou do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu que estou aqui cursando o sétimo período do curso de História aqui na universidade. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o que foi o Congresso de Milão de 1880, baseado na questão da educação para os surdos. Eu estou cursando a disciplina, né, chamada Libras, que vem na grade curricular. E aí falarei um pouco, né, o que eu venho aprendendo ao longo desse semestre, até para vocês também tentar um pouco introduzir, né? Em primeiro momento, vale se destacar que esse assunto, né, e o artigo que eu vou colocar aqui no link da descrição, a referência bibliográfica, que não se esgota só nisso e que existem outras formas, né, de você pensar a existência, né, e estudar como um todo. Sendo assim, eu acho que para falar sobre o Congresso de Milão, em primeiro momento a gente deve se localizar, né, na questão geográfica, né, no tempo e no espaço, em que contexto ele foi escrito, né, em que contexto ele foi falado. E ele vai do dia 6 ao dia 11 de setembro de 1880, na cidade da Itália, onde cerca de 182 pessoas, ouvintes, se reuniram para falar sobre educação para surdos, né? E aí, em primeiro momento, a gente se questiona, né? Por que, nesse contexto, não escutar as pessoas surdas que estavam presentes dentro desse congresso? E por que eles se tornaram, né, protagonistas da existência das pessoas surdas e a educação para elas, né? Uma vez que a gente já tinha passado pelo processo da primeira escola de surdos, né, em Paris, em 1760, e aí, anos depois, né, quando vai pensar de novo uma nova educação, né, nesse congresso, por que não escuta essas pessoas, né? E a gente vai entender isso como um regresso. Sendo assim, a gente entende o conceito agora de agência social. Por quê? Porque nesse momento, a agência social é um conceito que está trabalhando na área da história. Nessa ideia, né, de dar o quê? Né? De dar uma existência, de dar um protagonismo para as existências subalternas, para as histórias subalternas. E nesse momento que a gente vê a negação da agência social, porque se coloca como protagonista os ouvintes para decidir a educação para os surdos. E os surdos não tiveram o direito, né, que hoje a gente chama de classe, né? Sendo assim, a gente tem que entender qual o objetivo desse congresso. Ele foi criado, mas tem que partir para as partes dos objetivos, né? E o objetivo desse congresso era discutir a educação para os surdos e entender que a língua de sinais, né, vale destacar que não é uma coisa que foi criada, né, que já existe ao longo do tempo histórico, ela vai ser vai ser negada e aí vai ser subtraída, né, vai ser excluída e substituída para a língua de sinais, para a língua oral, obrigando cada vez mais as pessoas surdas a ter que obrigar a falar, né, criando um mecanismo para que elas possam falar, que a gente vai trazer ao longo desse contexto. Qual foram os países que estavam inseridos nesse congresso, né? Sendo eles a Bélgica, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a Suíça, a Rússia, os Estados Unidos e o Canadá. É muito importante a gente dar nome aos bois, né? E aí a gente entender que esse congresso ele vai influenciar as Américas como um todo e os demais países. Antes de entender esse conceito, nesse momento do Congresso de Milão, a gente entende um pouco a questão, né, de uma coisa chamada, no artigo que a autora vai trazer, que é o homem-máquina. E eu trabalhei mais para vocês o que é o homem-máquina, né? O homem-máquina, né, esse conceito, é ele que vai fazer o quê, né? Que vai trazer um atraso para as comunidades surdas, que vinham tendo um avanço, né? Estavam se ascendendo, né, de uma questão, de um ponto de vista social, de um ponto de vista político, ali no contexto de 1760, a França crescendo como um todo, e eles se ascendendo. E aí esse conceito do homem-máquina, que vem desde o século XVII, vai cada vez mais desconstruir, né? Mas entraremos mais para frente, né, o que é o homem-máquina, né? Deste modo, né, a gente também tem que entender, né, que os avanços contínuos estavam regredindo, né? E aí, por que a gente vai trazer isso, né? Porque a gente entende no conceito da história de que a história ela está sempre evoluindo, numa ideia um pouco positivista, né? E aí a gente entende que não é assim. O Congresso de Milão, ele demonstra pra gente, né, que existe um atraso, que existe o quê, né? Que existe um regresso histórico, porque esse de 1760 vinham se evoluindo, né, comunidade surda, eles pensando de cada vez mais forma política, social, econômica, se entrando como sujeito, né? E aí o Congresso de Milão ele vai na contramão. E a gente traz esse texto, né, também com o objetivo de entender que a história ela não é uma linha contínua, é um fluxo, que ele está sempre evoluindo e que há regresso na história. E que vale a pena a gente dar nó, né? Como é que fala? Trazer esses pontos para a gente poder não regredir mais.
E sendo assim, a gente também se deve se destacar, né? Se perguntar, né? Como é que desses 182, na hora da votação, né? 162 pessoas ouvintes conseguiram votar, né? Em favor da língua oral. A gente pergunta, o que dá legitimidade para essas pessoas votarem? E aí o autor ele vai trazer que as questões religiosas, políticas e filosóficas, que vai fundamentalizar. E nós entraremos nesse assunto, né? E aí a gente entende esse homem-máquina, né, como eu acabei de falar, e eu vou trazer ele novamente, né, que é uma quebra com a ideia desse homem medieval, nessa ciência medievalista, né? O conceito de Idade Média, o conceito de medievalismo, ele é muito mais complexo. Mas trazendo para essa questão, né, mais clássica, né, a história que vai dividir a Idade Média do século V até o século XV, e aí vai pensar que a ciência, naquele momento, não tem progresso, que é uma ciência muito voltada para a questão mítica, para a questão da igreja, para a questão do seu próprio ofício. E aí esse homem-máquina, né, ele vai ser o quê? Né? Essa filosofia do século XVII, pensando numa filosofia o que mecanicista. Esse conceito é muito importante, por quê? Porque olha para o universo não mais uma questão mítica, onde é que Deus vai explicar tudo, e sim que há um mecanismo que gira em todos os fenômenos naturais. E o universo está conectado com nós, os seres humanos. E aí é muito uma ideia de que o universo é como se fosse um relógio, esse é o conceito que a autora traz. E esse relógio ele seria o quê, né? Ele seria com várias engrenagens. E essas engrenagens que nós devemos estudar, entender. A ciência é capaz de responder isso. Agora não mais numa questão mítica. Então esse homem moderno, ele vai entrar como um paradigma, né? Como uma coisa aversa a esse homem e essa ciência medievalista, né? É importante entender também aquele contexto ali do iluminismo, né? E aí, entre outras coisas. Grandes nomes, né, dessa filosofia chamada filosofia mecanicista é o René Descartes. E René Descartes vai trazer, né, que eu consigo, né, de que o corpo humano ele é uma máquina, tão mecânica quanto os fenômenos da natureza. Sendo assim, né, tem-se essa ideia, né, de que se o corpo humano ele é uma máquina, né, vai trazer uma margem o quê, né, para tirar as pessoas surdas de uma posição, né, de que onde elas eram trabalhadoras, que elas sim eram escolhas da sociedade, mas de certa forma era vista também como humano, né, como trabalhadores que tinham uma língua de sinais para se comunicar. E aí foram colocados como uma questão do que, né, de uma medicina, né, de que agora é um problema da medicina e não mais um problema social como um todo. E aí nesse contexto que a gente vai entender, né, que cada vez mais o homem, as pessoas, né, da comunidade surda estão sendo engendrados para esse modelo, né, medicinal, né? E aí a gente pode perceber isso também com outras coisas, que a questão da loucura, né? Esse contexto, né, também do século XVII, século XVIII, que a gente começa a ver também uma questão da ascensão, né? Enfim, entre outras coisas. Um segundo ponto, né, que o autor traz, né, isso também ficou mais como uma resenha, né, é uma ideia de uma patologia social. E a gente entende patologia social nas ciências sociais, né, especificamente na sociologia. Eu trago aqui o sociólogo Émile Durkheim, né, um francês, né, que vai entender que o tecido social como um todo, existe uma regra social. E tudo que não convém dessa regra social, desse tecido social, vai se transformar numa patologia social. E é nesse contexto, né, que a gente entende, a gente pega o Marx agora para entender que essas regras sociais, elas são construídas pelo quê, né? Pela superestrutura. E a superestrutura, ela é uma questão da classe dominante. Então, juntando esses dois sociólogos, né, a gente entende que as pessoas ouvintes, né, dentro dessa comunidade, né, nesse congresso de Milão, queria suprir, né, uma questão do surdo, porque não era uma língua, não era considerada uma língua universal, porque nem todos falavam. Então se deve o quê, né? O poder da maioria ficar em cima do poder da minoria. E é nesse sentido que é criado, né, esse congresso de Milão como um regresso total. E aí as pessoas, né, que eram consideradas surdas, foram começando a entrar numa categoria de que são pessoas deficientes e que precisam de cuidado, sendo que elas tinham mais língua, elas tinham suas regras, e aí elas poderiam muito bem, né, comunicar, né, elas se comunicavam como tudo, mas foi suprido pela classe dominante. E isso foi ganhando proporções mundiais, né? Esse contexto ali do Congresso de Milão é o contexto da segunda Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial o quê, né? É uma revolução que não está só atentada ali à Inglaterra como na primeira Revolução Industrial, ali no século XVII, né? 1750, século XVIII no caso.
E aí o século XIX, né, que é o contexto da segunda Revolução Industrial, 1880, é o contexto onde a gente vai ter um maior inchaço urbano, uma mobilização social maior, uma interação mais entre as pessoas, entre outras coisas. E aí que a gente vai trazer, né, o então chamado essas pessoas que não possam engendrar nesse modo de produção capitalista industrial, né, são consideradas mais o que agora? São consideradas como patologia social. E aí você vai tirar a condição, né, que antes se tinha, né, das pessoas surdas como que, né? Como pessoas trabalhadoras, como pessoas da área da educação, e você vai excluir elas desse processo. É nesse momento que a gente vai entender também o chamado regresso histórico. O congresso de Milão é esse momento onde que as pessoas surdas, se antes tinha uma escola de surdas de 1760, onde é que os próprios surdos davam aula para pessoas surdas, tinha uma interação social maior, era uma construção meio pela base, né? Lembrando que aquele contexto da Itália, né? De Paris, na França, era uma outra questão, né? Mas agora a gente já percebe dessa forma, esse regresso histórico. Isso será importante para a nossa conclusão. A educação medicalizante, né, ela foi introduzida, né, ela foi muito propagada por então um médico chamado John Amann, que é ele que vai identificar, né, e vai trazer vários mecanismos para obrigar as pessoas, né, as pessoas surdas a poder falar. Porque se tem um imaginário popular, né, de que pessoas surdas elas não falam, mas sim, algumas falam, outras não, alguns falam menos, outros falam menos. A questão é que não é necessária, porque a fala não é a questão principal. Entende? Não é essa questão de comunicação, entre outras coisas. E aí vai começar a ser treinado, né, que as pessoas começam a querer fazer a leitura labial, usando o espelho, entre outras coisas. E o dado de cognição das pessoas, que antes eram atribuído à questão da sua racionalidade matemática, geografia, entre outras coisas que vêm lá do contexto da educação da escola para surdos de 1760 em Paris, agora está sendo subtraída para o quê? Né? Por uma questão da fala. Quanto mais as pessoas falam, mais elas são consideradas com mais cognição e outras com menos cognição. E isso é inexistente para a sua própria existência, porque não faz sentido você colocar uma pessoa, né, em uma condição que ela não é e forçar ela a ser e dizer que aquilo é uma inteligência, o grau que ela vai se constituindo, né? E é nesse contexto que a gente entende como um regresso. E aí, né, ganhando uma questão dessa ciência ainda mecanicista, o Amann, no momento que a gente vai criar, né, vai chamar o chamado de quê, né? De patologia corretiva, né? Por quê, né? Porque é o momento onde é que as salas de aula que antes se tinha na Escola de Educação para Surdos, né, a primeira, né, pública, né, de 1760, é nesse momento que as salas vão começar a virar umas salas terapêuticas, né? E essas salas terapêuticas vai trazendo aqui uma perda, né, da questão do que, né, da sua identidade cultural, porque quando a gente coloca várias pessoas, né, do mesmo como é que fala, do mesmo entendimento, das mesmas questões, da mesma necessidade, vai se criando uma identidade cultural, que é o conceito da sociologia. E aí quando você tira essa pessoa da onde ela vai perdendo sua identidade cultural, vai perdendo seu espaço social, e aí é nesse momento que a gente vai engendrando elas para esse momento de mecanização, de deficiência, entre outras coisas. A gente, por fim, né, a gente entende o quê, né? Que é importante a gente destacar isso, né? Porque isso é um regresso, né? E aí a gente entende que cada vez mais, né, essa ideia, né, que existe propaga até hoje, né, é muito uma questão da classe dominante, que pensa cada vez mais pensar em uma sociedade homogênea. Pois o que, né? A sociedade ela precisa ser homogênea, né? Tô meio susto aqui. Ela precisa ser homogênea para ela suprir, né, o poder da maioria. Só que essa maioria não é composta pela gente. Ela é composta por quem detém um capital e quer se manter nela. E por fim a gente entende isso, né? Que a educação para os surdos é importante, né? Historicizar, conversar, falar, introduzir, né? Isso aqui é muito mais um vídeo introdutório, para que a gente possa pensar, né, que as pessoas, né, elas têm o direito de estudar, elas têm o direito de existir na história, entre outras coisas. E por fim a importância é essa.